Vitória! Atlético 2, Chapecoense 0. Fundamental, mas no primeiro tempo não jogou bem. Fundamental vencer, principalmente porque oscilamos fora de casa e o próximo jogo é só contra o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, no Allianz Parque. Então esse jogo era ganhar ou vencer. E o Atlético fez o dever de casa, jogando mal para alguns, jogando bem no segundo tempo para outros, como eu penso. E eu penso muito mais sobre isso. Então roda aí, furacão! Fala galera, beleza? Fala Cup, estamos chegando para mais uma resenha no canal, hoje para falarmos da vitória do Atlético 2, Chapecoense 0. Gente, como eu falei na abertura do vídeo, alívio. Primeiro para falar que eu cravei o placar na KTO, tá? Cravei. Apostei no 2x0, meti 100zão na vitória do Furacão para voltar mais de 50 conto. Quem veio comigo se deu bem na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. E se você apostou e perdeu, acho difícil, chance extra, você recebe até R$20 extras na melhor plataforma esportiva para você apostar no Brasil. Aposta, não é investimento, chega para se divertir, você tem 18 anos para cima, tá? Comentário fixado para você se cadastrar na KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, parceira do Fala Cap desde o começo, tá? Ô, gente, é o seguinte, dá um likezinho, se inscreve no canal. Eu queria falar rapidamente pra vocês uma parada, que é o seguinte, eu acabei não subindo conteúdo aqui no vídeo, aqui no canal, falando sobre a derrota pro Atlético Mineiro. Primeiro que eu trabalhei pra cacete, eu trabalhei até 2 da manhã nesse dia. Segundo que, eu tava muito indignado, porque o Atlético não jogou absolutamente nada contra o Galo, jogou horrível. Um dos piores jogos da temporada. Time apático, frouxo, mole, sem competitividade. Então falei, dane-se também. Mas o algoritmo, você tem que... Eu não penso em algoritmo, não penso em grana. Eu penso só em poder colocar a minha opinião e ter essa proximidade com você que é inscrito no canal. Mas como eu fiquei muito indignado, eu tava no meio do trabalho, aí eu cheguei em casa, a filha pequena dormindo, eu não queria acordar, não queria fazer bagunça. Eu falei, velho, depois eu falo sobre o Atlético Mineiro, acabei que eu nem falei, tá? Mas tô aqui pra falar sobre esse jogo contra a Chapecoense, que graças a Deus o Atlético venceu e venceu bem, o que era o mais importante, pelo menos no meu ponto de vista. E deu bom. Eu acho o seguinte, pessoal, vou fazer o resumo mais resumido possível. Eu tô aqui, como vocês podem ver, esse aqui não é o novo estúdio, eu tô aqui na Band trabalhando no domingo. Mas eu queria deixar claro com vocês e pra vocês algumas coisas. Primeiro tempo, fraco do Atlético, fraquíssimo. Muita faltinha o tempo inteiro, jogo muito picotado, arbitragem fraca para variar, como é o padrão do futebol brasileiro, muito picotado. E me incomodou a falta de produtividade do Atlético. Era bola pela ponta, bola pela outra, bola pelo meio, não conseguia passar, porque realmente o time da Chape estava muito fechado. Em momentos eles conseguiam fazer uma linha de 5 ou até de 6, às vezes quando o Atlético ia posse de bola. Então o Atlético praticamente não criou no primeiro tempo. Praticamente não criou. Um chute do Mendonça, que ele poderia ter cruzado, preferiu chutar, sabe? O Viveiros, ele foi praticamente anulado no primeiro tempo. Os caras realmente, o Odair falou na entrevista coletiva que os caras estão batendo muito no Viveiros. Mas o Odair, também estão batendo no Viveiros porque ele procura o contato. E ele é um cara que agride zagueiro. Quando eu falo agride zagueiro, não é agressão física. A agressão de partir pra cima, de buscar o contato, de querer o jogo de corpo, porque é a característica dele. Ele tem aceleração e força. Tecnicamente falando, não é um primor. E dane-se, nem quero que seja. Eu quero que seja um jogador efetivo, que faça seus gols como fez, cria jogadas, oportunidades. O primeiro tempo do Viveiros foi fraco, ele foi anulado, só que é um cara que não desiste. Chegou no segundo tempo e plau. Tanto é que eu espero que não tenha sido nada grave a lesão dele. Tá? Que depois entrou o Peixoto no lugar dele. Então foi o primeiro tempo que a Chape, ela praticamente não atacou. Fraco, primeiro tempo horrível das duas partes. Chapecoense praticamente não fez nada, um empate tá bom pra gente. E o Atlético criou da pior forma possível. Pega a bola, cruza. Não, tenta trabalhar pelo meio. Tem uma coisa que eu quero falar com vocês aqui antes de analisar o segundo tempo. Eu quero falar sobre Julimar. Eu não morro abraçado com as minhas convicções, tá? Eu sou um cara que já cansei de elogiar o Julimar. Eu acho que é um moleque criado na nossa base, tem que ter paciência, já mostrou futebol, já fez gols e assistências importantes com a nossa camisa em momentos cruciais de algumas temporadas pra cá, mas o momento não é bom. Não é bom, o Julimar tá mal, tá sem confiança, a bola tá pererecando no pé dele, tá errando passe fácil, não tá finalizando, não tá fazendo gol, não tá sendo aquele Julimar que eu e que talvez uma boa parte da torcida queria ver em campo. Não tá legal. Se não tá legal, troca.
Se não tá legal, muda. Ah, então você quer tirar o Julimar e pôr o Zapelli, que por sinal o Zapelli no segundo tempo até que entrou bem. Trabalhando pelo meio, o primeiro gol nasce de uma jogada que ele recebe no meio e penetra. Ele enfia um passe mais em profundidade pelo meio da zaga para que o Atlético pudesse criar a sua oportunidade de gol. Tanto é que sai naquele bate-rebate e o Mendonça fez o gol. Mas não, o Zapelli não é a solução. O Julimar não vem sendo a solução. O Bruninho hoje entrou bem, poderia ter feito 2 gols, mas o goleiro dos caras, o Rafael, virou o Neuer. 2 defesaças, sobretudo a segunda, que o Bruninho tá na cara do gol e ele faz um milagre. Eu acho que chegou a hora do João Cruz. Pessoal, o João Cruz começou a temporada como capitão do Atlético. Tudo bem que alguns titulares, boa parte poupados. Chegou o momento da gente apostar no João Cruz. Sabe o que me incomoda? Todo mundo tem uma oportunidade no Atlético. Vocês já perceberam? Zapelli, fica aí, 2 anos jogando, 2 anos e meio jogando sem entregar, tá titular. Julimar, não tá entregando, vai ficando como titular. O João Cruz, que é líder, capitão, categoria de base, jogador cria nossa, tecnicamente falando, um cara diferente, um dos melhores chutadores do Atlético, um cara bom na bola parada, um cara que consegue pifar centroavante, como ele fez um passe brilhante pro Viveiros fazer o gol. Esse cara não merece oportunidade, por quê? Por quê? Eu falei aqui do Dudu, até que o Dudu virou titular. O que aconteceu? Virou titular e não saiu mais. Então, eu queria poder entender, Odair, por que você não dá uma sequência pro João Cruz? Pega esse moleque pra você, abraça esse moleque, conversa com ele, ele vai te entregar disposição tática, ele vai te entregar técnica, ele vai te entregar chute, ele vai te entregar assistência, ele vai te entregar bola parada, ele vai te entregar gol, porque vira e mexe ele tá metendo uma caixinha. Ele vai te entregar personalidade, porque tem. Ah, mas perdeu o pênalti que culminou na eliminação do Atlético, mas chamou a responsa. Tem muito cara bunda mole que passou recentemente pelo Atlético que pediu pra não bater pênalti, e vocês sabem. Então, gente, eu não tô falando aqui que o João Cruz é um fenômeno, é um deus do meio campo, nossa, é o Zidane. Não, não é isso. Eu tô querendo dizer que é o seguinte, de alguns anos pra cá, muita gente teve muita oportunidade e o João Cruz nunca teve uma sequência que ele fez por merecer. O João Cruz merece uma sequência. Então eu vou bater nessa tecla aqui. Da mesma forma que eu acho que o Bruninho poderia ter mais oportunidades quando o Mendonça não tá legal. O Leozinho sumiu, pode voltar a ter oportunidade. O Isaac, quando recuperar 100%, parece que já tá relacionado, volte a ter uma sequência. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, por que não o João Cruz? Por que não tentar? Por que não testar? Por que não dar uma sequência? Não é dar um jogo pro cara e não jogou realmente muito bem, tira. Não! O Zapelli ficou quase 3 anos aí no Atlético sem jogar nada e ficou. O Julimar tá não sei quantos meses como titular, não tá entregando e fica. Aí o João Cruz, que vira e mexe, entra bem, claro, não vai entrar bem todo jogo. Mas, de novo, entrou, é o tipo de passe, refino técnico, que muitos jogadores do elenco do Atlético não tem. Eu não consigo enxergar o Julimar dando um passe desse. Eu até lá atrás enxergaria o Zapelli fazendo isso, só que eu já desisti dele. Então, fica aqui o meu apelo. João Cruz, que é um cara que sempre respeitou a camisa, o clube, queria da nossa base desde guri, desde criança, desde piá, tá lá. Esse moleque tem que jogar. Então, fica aqui o meu apelo. Luiz Gustavo no meu campo, Dudu, tá super bom, João Cruz, Viveiros ou Mendonça, muda o time, Odair. Muda o time. Capela está criticando, mas o time ganhou. Não é uma crítica, é um ponto de atenção. Para que o Atlético ele possa ter uma sequência positiva com jogadores melhores. Ou pelo menos oportunizar, que é a palavra da moda para os treinadores aí, esse jogador que merece. Segundo tempo do Atlético, foi bem, apertou, pressionou, estava na cara que ia marcar um gol, acho que com 11 minutos do segundo tempo o Mendonça faz o gol. E aí a Chape tem que sair pro jogo, não tem qualidade, o Atlético explorou, caixa, 2-0, acabou o jogo, liquidou. Então, turma, assim, acho que não tem muito o que analisar o jogo. O time da Chapecoense realmente é muito fraco, só que o Atlético fez o que tinha que fazer. O que o Atlético deixou de fazer em várias temporadas. Não vencer times frágeis. E venceu. Então o time do Palmeiras agora que vem pela frente é osso duro. É osso duríssimo. Jogar no Allianz Parque, pressão da torcida, o líder do campeonato, caramba, 4 Atlético fora de casa, perde do Galo, perde do Bahia, aquela história toda. Chegou o momento de, quem sabe, com uma vitória convincente. Até porque se vencer o Palmeiras, eu não acho que o Atlético vai brigar até o fim pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vou ficar iludindo ninguém aqui. Mas daqui a pouco, velho, comete um crime no Allianz Parque, vence o jogo, cresce a competição, reduz a vantagem, tem um confronto direto no segundo turno da nossa casa e vai crescendo. E torcer para essa diretoria péssima
contratar no meio do ano, reforçar esse time / elenco, que aí dá pra gente entregar pelo menos algo satisfatório que o torcedor merece e tá anos sem ver, tá? Então assim, Arthur Dias, pica. Esse moleque é um monstro. 18 anos, monstro esse cara. Que zagueiro, velho. Que zagueiro. Eu espero que ele possa ter uma sequência com o Terán. Eu acho que Aguirre e Terán. Aguirre não. Aguirre no banco, com uma boa opção de banco. Eu acho que Terán e Arthur Dias é uma dupla de zaga assim intransponível praticamente. Os dois jogam muito. Terán tem que parar só de se lesionar. O Arthur Dias jogando demais. O Esquivel, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do país hoje. O Gilberto fez um bom jogo, tá? Acho que o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim, mas o Gilberto fez um bom primeiro tempo. Chamou atenção, um outro cruzamento errado, não dá pra acertar todas, mas chamou atenção sem o Benavides hoje. Eu prefiro o Gilberto ofensivamente falando do que o Benavides na parte ofensiva e reconheço que o Benavides marca melhor que o Gilberto. Mas o segundo tempo do Atlético disse por si o porquê que o jogo foi 2-0 e merecemos a vitória. Então, alguns pontos aqui. Julimar não tá bem, colocaria o João Cruz. Gilberto foi bem, bacana. Espero que o Arthur Dias consiga ter uma sequência positivíssima. Quem sabe ao lado do Terán, quando recuperar 100% também. Que o Viveiros não seja nada grave. E que o Atlético ele possa ter condições de bater de frente com o Palmeiras assim no Allianz Parque. É um time que está jogando muita bola, estou acompanhando muito de perto por motivos óbvios, mas não é um time intransponível, não é um time que não dá para chegar no Allianz e vencer, como já vencemos em algumas oportunidades. Tá bom, gente? É isso. Vitória, Furacão, porra! É isso. Vamos para cima dos caras, é nóis. E em breve, aí sim, estúdio novo pronto pra receber vocês. Tá virando novela além desse estúdio, mas tá saindo. Tamo junto, gente. Vamos, Furacão. É KTO neles, porra!